O Internacional está de férias do Campeonato Brasileiro, mas o Departamento de Futebol corre para reforçar o grupo do técnico Roger Machado para o segundo semestre de 2025. Mesmo com a entrada no Z4 do Campeonato Brasileiro e a derrota ocorrida na Arena MRV, agora em Belo Horizonte, na última quinta-feira, ainda nenhuma reunião foi feita por conta dos insucessos no Campeonato Nacional. A pior campanha da era dos pontos corridos do Inter ainda não abala a permanência do técnico Roger Machado no Beira-Rio, que ouviu inclusive que perderá atletas nesta janela. A polêmica envolvendo Kaique, o volante do Juventude, pretendido não apenas pelo Grêmio, mas também pelo Inter, com uma predileção bem especial por conta do treinador. Eu tenho alguns bastidores e principalmente algumas informações vindas desde a Serra Gaúcha. A gente vai conversar sobre tudo isso, porque eu sei que tu quer saber sobre o nosso Colorado. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base. Tudo sobre o Internacional tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também, vem fazer parte desses mais de 65 mil parceiros que a gente tem por aqui. E lembra também que a KTO pode ser a tua casa de apostas aqui no Brasil. Tem o link no comentário fixado ou então na descrição, te registra lá para dar aquela brincada, lembrando que quem sabe tu pode ser até o maior palpiteiro do Brasil na Liga do Milhão. KTO.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e lembra também, né, cara, que tu tem que brincar sempre com moderação e responsabilidade, beleza? Bom, assim, o Inter sai de Belo Horizonte, da MRV Arena, sem fazer uma espécie de reunião da direção de futebol para com o técnico Roger Machado. Primeiro de tudo, porque não estava com o departamento completo. O presidente Alessandro Barcelos estava em Miami, onde estava em férias com a família e também participou de um evento ligado ao futebol. O D'Alessandro, por sua vez, também não estava lá em Belo Horizonte, porque estava cumprindo uma agenda pessoal, depois, claro, né, de ter feito algumas questões também envolvendo o clube ao longo da semana. E aí só estava lá, em Belo Horizonte, o Bisol e o Mazuco. Não ia ser feita nenhuma reunião que pudesse ser talvez mais forte ou com falas mais ríspidas, sem a presença do D'Alessandro e sem a presença do presidente Alessandro Barcelos. A próxima semana, bom, daí pode sim, né, ser uma semana de conversas e de organizações, principalmente para que o Inter saia deste momento complicado dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje são apenas 2 vitórias em 12 jogos, na verdade, né, contando agora a partida também na MRV Arena. É a pior campanha do Internacional na era dos pontos corridos. E isso, claro, que joga contra o técnico Roger Machado. Hoje, não há nenhuma possibilidade do técnico cair, de ele ser demitido, trocado por alguém que esteja, por exemplo, liberado no mercado, que esteja livre, como o Tite, por exemplo. Muito menos o Internacional pensa em tirar algum treinador que já esteja trabalhando, seja no cenário nacional ou internacional. Aliás, me parece muito claro, em cima das conversas que a gente tem, que se o Inter acaba, por exemplo, trocando o técnico, não vai apostar em um estrangeiro. Vai apostar em alguém que trabalha no Brasil, que seja preferencialmente brasileiro, mas em nenhum momento pensa em apostar em alguém como, por exemplo, Miguel Ángel Ramírez, ou Eduardo Cudê, ou então o Medina, mesmo estando técnicos em ascensão, mas fora do país, estariam totalmente cogitados. A verdade é que hoje o técnico Roger Machado ele trabalha com o retorno do futebol
como a retomada do Inter no Campeonato Brasileiro. Porque antes de enfrentar o Fluminense e depois o Flamengo, haverá apenas jogos do Campeonato Nacional. E o Inter acredita que com as vitórias ou com bons resultados em cima desses 4 jogos antes de enfrentar o Fluminense, sobe na tabela e consegue fazer não sei nem se a palavra é crescendo, sabe? Algo que a gente possa entender como voltar às primeiras posições, mas principalmente sair ali da zona maldita, né? Do Z4, hoje é o 17º colocado. Quando a gente encerra o jogo lá na Arena MRV, muitos integrantes do departamento de futebol conversam no off com os repórteres. E nessas conversas, me pareceu muito claro que eles projetam o ambiente de retomada agora no dia 28, tem tranquilidade para trabalhar, inclusive, e a partir disso que a gente tem aí a convicção de que o técnico Roger Machado não vai ser demitido. Ele ouviu, inclusive, sobre a janela. E a frase que se fala, ou que se falou na Arena MRV, é que nenhum clube ou poucos clubes vão conseguir não vender atletas agora no meio do ano. E com o Inter não seria diferente. Muito já se falou sobre o Wesley, muito já se falou sobre o Vitão. Mas eu estou com uma suspeita de que é o Gustavo Prado, o jogador que o Internacional vai acabar negociando para manter, talvez, a sua espinha dorsal com o próprio Wesley no ataque, o Vitão na defesa, o Vitor Gabriel mesmo tendo sondagens de alguns clubes da Europa, também ficaria por aqui. A gente tem o Antony também, né, com a Espanha de olho. Me parece muito claro que o menino que hoje está na Seleção Brasileira Sub-20, sendo destaque, inclusive, dos jogos com a amarelinha, surge aí como uma possibilidade de o Inter fazer uma venda no estilo Gabriel Carvalho. E aí, talvez até mesmo a gente entenda a utilização do Iago Noal, né? Porque meio que sai o Gabriel Carvalho, sai o Gustavo Prado, teoricamente entraria o Iago Noal na lista de hierarquia dos meninos da base a ser usados. Mas existe uma polêmica envolvendo o Kaique, do Juventude. Porque é o seguinte, o Kaique está para ir para o Grêmio. E aí o negócio dá uma recuada. Em meio a isso, se descobre que o Inter quer contar com o Kaique. Volante, 29 anos, trabalha no Juventude hoje, vem aí com um contrato a encerrar no final do ano, em dezembro. Ou seja, no meio agora, em 1º de julho, ele já poderia fazer um pré-contrato. E aí, aqui que entra a polêmica. Porque é o seguinte, o Grêmio quer contar com esse jogador agora. Para contar com esse jogador agora, ele faria um negócio envolvendo troca de jogadores e também um valor em dinheiro. Essas trocas de jogadores e esse valor em dinheiro estavam acertados até um momento que houve um recuo na negociação. E aí vem a informação do Inter e vem a informação de lá da Serra. Do Inter, o Roger gosta muito desse jogador. O Roger teve, nesse jogador, um excelente momento como treinador e ele, o jogador, teve um excelente momento como atleta. Talvez a melhor da carreira com o Roger. Hoje ele tem, como eu disse, 29 anos. Ele vem de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, algo que é complicadíssimo, né, para a idade dele também. E depois dessa cirurgia ele não performou. Então existe uma reticência dentro do Beira-Rio a respeito desse nome. Mas o que se fala também é que o Juventude quer do Inter 7 milhões de reais e mais 2 atletas em empréstimo, com o Inter pagando todo o salário desses jogadores. E aí o jogador poderia ser transferido, então, para o Beira-Rio antes de qualquer pré-contrato, antes de negociação por qualquer assinatura ou algum negócio aí que possa vir a ser feito na questão aí da rivalidade Grenal. Mas o Bruno Mucchi, que é um repórter da Serra, brilhante, tem muito conhecimento dos bastidores do Juventude, ele crava, ele afirma que não há negociação com o Inter.
e que essa negociação com o Grêmio ela para por conta de bastidores envolvendo Juventude e Grêmio, e não o Inter. Mas daí eu tenho uma leitura em cima de que talvez o Roger ou talvez alguém já tenha ligado para o staff do próprio atleta, porque ele estava praticamente para ser anunciado pelo Grêmio. Em um determinado momento, a casa caiu e eles pararam com a certeza de que ele seria jogador do Grêmio. E aí o Bruno Mucchi diz o seguinte: os dirigentes do Juventude e do Grêmio conversaram na última sexta-feira. Ou melhor, nesta sexta-feira, né, que passou agora. E a negociação ela não foi finalizada. E não existe um leilão pelo volante. A negociação apenas é entre Juventude e o Grêmio, que não haveria outro clube envolvido. O Juventude tem um acordo já com o Grêmio, mas neste momento falta um entendimento com o jogador. E aí aqui que entra, ó. Também há uma leitura de que o Grêmio vaza, entre aspas, que houve leilão pelo atleta para justificar o próprio recuo na negociação e aí, quem sabe, assinar um pré-contrato no meio do ano e pressionar o Juventude. Em contrapartida, quem tenta assinar um pré-contrato também com o jogador é o Internacional. Ou seja, existe um granalzinho aí, existe muito disque de cada lado. Mesmo que o Bruno, que mais uma vez eu vou dizer, ele é um cara muito bem informado, diga, né, que há apenas acerto ou negócio entre Grêmio e Juventude, na Arena MRV se percebeu muito claro de que os dirigentes e a comissão técnica e o departamento de futebol como um todo do Internacional quer esse jogador. Enfim, tu acha uma boa o Kaique vir para o Beira-Rio? Eu não acho. Tá? Eu quero saber de ti aqui nos comentários e a gente troca uma ideia ao longo de todo o dia. Não te esquece também que a Mais Ágil, ela pode te ajudar a melhorar a tua saúde financeira com a retirada do fundo de garantia. E aí, a Mais Ágil é especialista nesse tipo de procedimento, beleza? Tem o link aqui na descrição, troca uma ideia com eles e eu tenho certeza que eles vão te ajeitar e te ajudar da melhor forma possível. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.